para o Léo também, da minha alegria de estar, como o Léo falou, para além de ter o privilégio de sermos da mesma comunidade de fé, eu e o André, que é a Igreja Átima aqui no Jardim Goiás. Eu também sou cliente da Portfólio, tá bom? Também tive o privilégio de conhecer o Léo num momento muito importante da minha vida. Como vocês fazem parte de um momento importante da vida de muitas pessoas, seja para compra ou para venda, essa empresa fez parte de um momento muito importante da minha vida no ano de 2023, não é? 2024, na verdade, né? Ano passado, quando eu e minha família decidimos pela venda da nossa casa. Nós ficamos num processo de uma venda que durou 6 meses e a Portfólio, quando entrou, o Léo, juntamente com o André aí, se dedicaram, se comprometeram e fizeram acontecer aquilo que naquele momento parecia impossível, né? Era uma casa ali no Jardim Escape e algumas situações foram acontecendo de maneira que foram nos pegando de surpresa. Eu e minha família já tínhamos mudado da casa e a casa estava lá e nós não conseguimos, mas com a graça de Deus, com o fruto do trabalho de vocês e dessa empresa, deu tudo certo. Então, hoje eu estou aqui muito feliz para trazer uma rápida mensagem para vocês, tá bom? Eu também atuo no ramo empresarial hoje, né? Me dedico ao desenvolvimento e treinamento de pessoas em empresas. Durante os últimos 10 meses e meio, eu fiquei como sócio-diretor de uma empresa em Goiânia e atuando também com atendimento de casa, que era a empresa Besser Home. E hoje eu tenho tido o privilégio de compartilhar um pouco daquilo que a gente desenvolveu ao longo dessa trajetória também. Eu quero rapidinho falar com vocês nessa manhã tão preciosa aqui, nesse Café com Deus Pai aqui da Portfólio, sobre sabedoria. Eu não sei vocês, mas se tem algo que eu e vocês precisamos entender e buscar todos os dias é a sabedoria. Diferentemente daquilo que nós temos como entendimento, diferentemente do que nós achamos, a Bíblia não traz para nós somente princípios que nos levam para a eternidade, ainda que esse seja o propósito maior. Porque, por vezes, quando nós falamos da Bíblia, falamos sobre Deus, sobre as Escrituras, nós temos uma tendência de tentar colocar isso como se fosse algo nos preparando apenas para uma vida eterna, ainda que seja. Mas eu preciso, juntamente com vocês, nos lembrar que o propósito de Deus é o assim na terra como no céu. O propósito maior de Deus é que nós saibamos viver uma vida aqui na terra que seja uma vida também relevante, uma vida que faça sentido, que faça propósito. Não por acaso, nós temos livros de sabedoria ao longo de toda a Bíblia e nós temos um livro que eu quero trazer alguns recortes para vocês hoje, que vocês, assim como eu, conhecemos, que é o livro de Provérbios. Somente no livro de Provérbios, a palavra sabedoria ela aparece 41 vezes. E sabedoria fazia parte, inclusive, do dialeto, do processo de ensino e aprendizado do povo que estava em formação no Israel antigo. Por quê? Sabedoria era a forma, de fato, de levar as pessoas a compreenderem e aprenderem sobre tudo aquilo que a vida poderia propor a elas. Imagine comigo, criança, adolescente, 12, 13, 14 ou até 15 anos, e pessoas que precisavam, de fato, migrar de um lugar e de um estágio de vida para um outro estágio de vida, e que pudessem apresentar resultados satisfatórios. Se você me perguntasse, Marcos, então como que nós podemos definir sabedoria? Sabedoria, dentro de um conceito bíblico, inclusive, nós podemos entender como a arte de viver bem em qualquer circunstância. Sabedoria é a arte de viver bem, tanto nos dias bons quanto nos dias maus. E, querendo nós ou não, todos nós estamos sujeitos aos dias bons ou aos dias maus. Todos nós estamos sujeitos aos dias em que a venda que nós desejávamos aconteceu, não é? E o dia que a venda que nós esperávamos, ela não aconteceu. Não é? Eu fiquei 6 meses nessa labuta esperando que a venda acontecesse e eu precisava muito desse recurso naquele momento, né, oportuno que eu e minha família vivíamos. Mas o que eu tenho entendido é que a sabedoria, ela na verdade, ela nos dá princípios para que nós possamos viver bem. Sabedoria diz respeito a essa capacidade, essa habilidade, que nós não conseguimos elas apenas, por exemplo, com um diploma. Eu sei que aqui, dentro desse espaço, dentro dessa empresa, tem pessoas com várias formações, pessoas que são muito bem capacitadas, instruídas com vários certificados, né? Que o mercado e que o mundo do trabalho reconhece, que validam, não é? Mas o que eu e vocês precisamos entender é que somente os nossos certificados não garantem que nós tenhamos sabedoria. Porque senão, nós entenderíamos que todas as pessoas que têm grandes diplomas, grandes certificados, seriam pessoas sábias. E nós sabemos que não, é ou não é verdade? Nós vemos pessoas que muitas vezes têm diplomas, têm certificados, têm aplausos, têm cursos superiores, têm mestrado. Eu tenho mestrado, por exemplo. E isso não me garante ser uma pessoa sábia. Ser inteligente não é o mesmo que ser sábio. Por exemplo, quando vocês estão numa negociação, necessariamente vocês precisam exercer sabedoria e não somente truques. Vocês não podem simplesmente exercer certificados que foram dados. Por exemplo, uma quebra de objeção de um cliente, não é verdade? Quando o cliente vem com objeção, para você ter uma quebra de objeção numa negociação, você precisa agir de maneira sábia.
não é simplesmente seguir uma regra, não é somente uma matemática básica, não é somente um 2 mais 2. É, na verdade, exercer sabedoria para perguntas, inclusive, complexas. E eu quero dizer para vocês que a Bíblia nos traz princípios de sabedoria que, se nós aplicarmos em nossas vidas, nós seremos felizes, bem-sucedidos e prósperos em tudo que fizermos. E daí eu jogo essa pergunta, e você não precisa responder audivelmente, mas responda para você mesmo. Quantos aqui desejam, de fato, serem prósperos? Vocês desejam? Quantos desejam ser felizes? Quantos desejam ter vida longa? Todos nós, cara. No final das contas, a vida é sobre conquistas. No final das contas, a vida é sobre ser feliz. No final das contas, a vida é sobre ser bem-sucedido. Os nossos relacionamentos, todos nós, sem exceção, ninguém entra no relacionamento falando assim, eu vou entrar para dar ruim. Não. A gente entra no relacionamento com a expectativa de que ele dê muito bom. É ou não é verdade? Nós entramos num trabalho, nós entramos numa negociação, nós entramos numa compra, numa venda, com a expectativa de que tudo aconteça da melhor maneira possível. E isso é propósito de Deus para nós, amigos. Nós precisamos ter essa crença, esse desejo e esse entendimento de que Deus não quer apenas nos colocar como se fosse numa nave espacial e dizer assim, cara, agora vocês ficam fechados até que chegue o dia de vocês ascenderem aos céus e lá nos céus vai ser tudo perfeito. De fato, nos céus vai ser tudo perfeito. Mas a Bíblia deixa para nós princípios e ensinamentos que dizem o seguinte, é possível viver uma vida feliz aqui na Terra. É possível viver uma vida de paz, é possível viver uma vida de prosperidade, é possível ter grandes negócios, é possível ter famílias bem-sucedidas, é possível ter relacionamentos saudáveis, é possível acordar numa terça-feira como essa, mesmo estando talvez cansado, mesmo a segunda-feira talvez não tenha acontecido como você tinha planejado, mas acordar cheio de ânimo, cheio de fé e dizer assim, essa terça-feira vai ser a melhor terça-feira da minha vida, por que não? Você parou para imaginar? E se hoje for a melhor terça-feira da sua vida? E se hoje for a melhor terça-feira para você lidar com os seus negócios, com as suas relações, com as suas tomadas de decisões? Então eu quero rapidinho ler um texto que está lá em Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 1. Conselhos da sabedoria. Olha o que o texto bíblico diz. Meu filho, eu acho que vai projetar aqui também, pode ir acompanhando e eu vou lendo aqui. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Não é o Marcos que está dizendo isso, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo o seguinte, que quando nós pegamos os conselhos, quando nós apoderamos da sabedoria que vem do alto, nós temos uma vida longa, uma vida próspera e uma vida abençoada. Então eu comecei perguntando, quantos querem prosperidade, vida longa e paz? Todos nós queremos. Se eu chegasse e perguntasse para os meus dois filhos, né, eu tenho uma dupla, e não é dupla sertaneja, apesar de ser em Goiás, né, até parece, é Maitê e Mateu. A Maitê tem 10 anos e o Mateu tem 5 anos. Quando eu falo isso, uma fala assim, já pensou na dupla sertaneja? Eu falei, não, né? Mas é porque lá em casa é tudo M, né? Eu sou Marcos, minha esposa é Maiara, e aí veio a Maitê, aí o Mateu, eu falei, cara, se não colocar ele vai achar que foi bullying, né? Então vai ter que ser com M. E daí é porque Mateus significa presente dado pelas mãos de Deus. E foi no momento que a minha esposa não podia engravidar. E Deus deu esse presente para nós, e por isso o nome Mateu, né? Que é o mesmo que Mateus em italiano. Mas é muito interessante porque se eu perguntar para Maitê com 10 anos, se eu perguntar para o Mateu com 5 anos, se eu perguntar para minha esposa, se eu perguntar para mim, cara, o que nós queremos da vida? Paz, prosperidade, alegria? Não é verdade? Todos nós queremos. E a Bíblia está dizendo para nós, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no teu coração os meus ensinamentos para que você viva uma vida longa, uma vida próspera e uma vida abençoada. O versículo continua, versículo 3. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Meus amigos, uma vida sábia é uma vida pautada no amor e na fidelidade. Fidelidade primeiro a Deus, depois fidelidade é aquilo que você acredita. Terceiro, pautada no amor. Meus amigos, se nós tivermos amor, e eu não estou falando daquele amor de um homem para com a mulher, de uma mulher para com um homem somente, não, também desse, mas se nós tivermos amor enquanto seres humanos, concordo comigo que nós podemos mudar o mundo a começar pelo nosso próprio mundo? E daí o texto continua dizendo que o amor e a fidelidade jamais o abandone, prenda-os ao redor do pescoço, e daí nós somos bons para prender colares, e nada contra isso, eu também gosto, mas se tal nós prendermos no nosso pescoço amor e fidelidade. Fidelidade é aquilo que nós acreditamos, aos valores, por exemplo, da empresa, aos valores nossos pessoais, familiares. E escreva-os na tábua do seu coração. Aqui entra uma parte legal que eu gosto muito de dizer. Tábuas do coração é mais importante que uma tatuagem marcada no corpo. E nada contra tatuagem, tá, gente? Eu acho bonito, acho legal e tal. Mas o que eu estou dizendo é que existem verdades que precisam estar cravadas no nosso coração, que é aquilo que ninguém tira de nós. Nos momentos difíceis, isso é ser sábio. Nos momentos difíceis, as verdades que eu tenho, as âncoras da minha vida, as palavras e as tomadas de decisões, elas serão amparadas não pelos momentos, não pelas adversidades, tampouco pelos momentos bons. Porque tem pessoas que são levadas de um lado para o outro a depender das situações, das condições. Meus amigos, pessoas sábias são aquelas que têm decisões concretas naquilo que elas acreditam.
que estão guardadas nas tábuas do seu coração. E o texto continua dizendo para a gente a caminhar. Então você terá o favor de Deus e dos homens. Sabe o que é o favor de Deus e dos homens? É tudo que todo mundo busca. O favor de Deus é aquilo que vem de cima. É bênção, é paz, é misericórdia, é graça. Sabe o que é o favor dos homens? É tudo que nós queremos dar certo. Então, no mundo dos negócios, o que é o favor dos homens? É quando eu vou para uma negociação e deu tudo certo. Ou quando eu tenho uma prospecção, uma promoção, eu projeto uma promoção, eu projeto batimento. Quantos aqui trabalham com metas? Trabalham com metas? Nós trabalhamos com metas, de maneira geral. Talvez você tenha as suas metas pessoais, tenha as metas que os seus chefes superiores trouxeram, as metas da portfólio para esse mês de novembro. Nós estamos hoje no dia 25, ainda tem 5 dias. Não faltam só 5, nós ainda temos 5 dias, né, Léo? Nós ainda temos 5 dias. Já para imaginar que 5 dias pode mudar tudo aquilo que foi construído até então. Talvez 25 dias as coisas não aconteceram como você esperava. E se eu te disser hoje que tudo pode mudar? Porque o texto bíblico está nos garantindo. Então você terá o favor de Deus e o favor dos homens e boa reputação. E daí o texto continua. Confie no Senhor de todo o seu coração. Aqui está a grande chave. É confiar em Deus de todo o seu coração. É pegar essas músicas que nós cantamos e trazer ela para as tábuas do nosso coração. Meus amigos, confiem em Deus. Amém. Confiem em Deus. Deus é 100% confiável. Jesus é 100% confiável. Confie em Deus de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Sabe o que é isso? Não é que você não deve ter entendimento. Não é que você não deva se capacitar. Não é que você não deve estudar. Mas além, ou acima, melhor dizendo, do que o conhecimento que você tem adquirido pelos seus estudos, existe um conhecimento que é a graça de Deus. Busque em Deus, confie em Deus mais do que nos seus próprios braços. Trocando para as nossas palavras aqui do nosso cotidiano, seria dizer, olha, confie mais em Deus do que na força do teu braço. Confie mais em Deus do que nas estratégias. Confie mais em Deus do que no chat GPT. Confie mais em Deus do que nas inteligências artificiais. Sabe o que é isso? É confiar mais em Deus do que até mesmo na negociação que nós tanto esperamos por ela. A negociação ela vai acontecer, ela vai dar certo. E ela pode fazer com que nós ultrapassemos a meta. Nem bater a meta, é ultrapassar a meta. Mas se eu te disser que melhor que confiar naquela negociação é confiar em Deus. Porque Deus, ele é 100% confiável. E daí, para terminar, o texto diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Uma outra versão, na NBV, diz o seguinte, coloque Deus em primeiro lugar em seus caminhos e ele endireitará as tuas escolhas. Sabe o que é isso? É colocar Deus em primeiro. Uma grande verdade, meus amigos, é que Deus não negocia o primeiro lugar dele nas nossas vidas. Deus não negocia o primeiro lugar dele nas nossas vidas. E daí, se você depois quiser continuar a leitura, eu vou parar por conta do meu tempo, mas se você continuar, você vai ver princípios de sabedoria só nesse capítulo 3 seriam suficientes para que você e eu vivêssemos uma vida próspera, bem-sucedida, de paz e com o favor de Deus e com o favor dos homens. Sabe que é o favor de Deus dos homens? É sendo bem-sucedido diante de Deus e sendo bem-sucedido diante dos homens. É tudo aquilo que nós fizermos, dá certo. Se você der um salto lá para o versículo 9, honre o Senhor com seus recursos, seus primeiros frutos, suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, cara. E daí, se você pula lá para o versículo 13, como é feliz o homem que acha sabedoria e o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Mais do que bitcoins, a sabedoria rende. Eu preciso dizer para vocês. Mais do que o investimento em criptomoedas, mais do que o investimento daqueles que nos prometem um lucro avassalador. E não é que não devamos ter, devamos fazê-los. Devamos ser inteligentes. Sabedoria, inclusive, é sobre fazer como a formiga, que diz no capítulo 6. No tempo oportuno, ela recolhe. No tempo não oportuno, ela fica guardadinha. Gastar menos do que temos. É isso. Então, a sabedoria vai nos ensinar isso. E daí no versículo 16 diz, na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, e na mão esquerda riquezas e honra, prosperidade e honra. Eu termino essa rápida mensagem dizendo a vocês e a mim que nós temos uma escolha. A escolha é, de primeiro, colocar Deus em primeiro lugar nos nossos caminhos. Segundo, é de confiar em Deus de todo o nosso coração. Terceiro, é de guardar esses princípios de sabedoria aqui dentro. E quarto, fazer da nossa vida uma vida que todos os dias nós possamos ter essa coragem de dizer, Deus, eu confio no Senhor, eu preciso do Senhor. Eu termino deixando para vocês, eu vi que tem uma caixinha de oração aqui, e isso é muito legal, porque a oração, ela não muda Deus, mas a oração, ela move os céus. A oração não muda Deus, Deus é. Ele era, Ele é e Ele para sempre será. Mas a oração, ela tem o poder de mover os céus, de abrir as janelas dos céus. Quais são os pedidos de oração que vocês e eu temos para hoje, nessa terça-feira, dia 25 de novembro? Quais são? E daí,
Davi, Salmo capítulo 5, versículo 3, Davi diz o seguinte: logo de manhã eu apresento a Deus os meus pedidos e eu confio que Ele me responderá. Sabe o que é a chave para uma caixa de oração como essa? Me dá liberdade. É quando nós pegamos nossos pedidos, colocamos aqui e confiamos que Deus vai responder. E confiamos de tal forma que Deus, em sua sabedoria suprema, que se você continuar lendo Provérbios 3, você vai ver o texto dizendo que é pela sabedoria que Deus fundou o mundo, que Deus criou todas as coisas, que nós entendemos que eu posso orar e posso confiar. Eu não sei como vocês chegaram aqui, eu cheguei hoje cheio de expectativa. Eu cheguei certo de que essa empresa já é um lugar abençoado. Eu cheguei certo de que cada um de vocês são abençoados. Eu cheguei certo de que hoje a minha família é abençoada. Eu cheguei certo de que os meus negócios vão dar certo. Eu cheguei certo de que, ainda que, se por acaso as coisas não acontecerem como eu gostaria, se eu tiver a sabedoria bíblica guardada no meu coração, as coisas serão como Deus quer. E eu vou ter sabedoria, inclusive, para lidar com os sims e com os nãos. É quando nós confiamos 100% em Deus que a nossa vida é alinhada para esse lugar. Paz, prosperidade e honra, então, não está vinculado apenas aos resultados que nós temos em mãos, mas começa pelas crenças que nós temos no coração. Vou repetir. Paz, prosperidade e honra não estão vinculados somente aos resultados que temos em mãos, mas às convicções que nós temos no coração. Quais são as convicções? Quais são as âncoras da sua alma? Quais são as âncoras da sua vida que você pode dizer, é isso que me diz sobre o sim, sobre o não, sobre o que fazer e sobre o que não fazer. Amém? Eu queria deixar essa mensagem para vocês. Vale a pena viver uma vida de sabedoria. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena temer o Senhor. E vale a pena apresentar a Ele. Provérbios 16:3 diz, consagre a Deus todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Quais são os seus planos? Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração juntos? Se o Léo me permite, depois eu passo e devolvo para ele. Quais são os seus planos para hoje? Quais são os seus planos para essa semana? E daí eu falo você, sua família, as pessoas que estão mais perto de você, o seu trabalho. Quais são os planos? Quais são os seus planos para o próximo mês? Já dezembro está aí, né? Natal, aquela coisa que a gente curte, que a gente gosta, a gente gera expectativa. Quais são os seus planos? E daí eu vou um pouquinho além. Quais são os seus planos para 2026? Entende isso? E daí, quais são os seus planos para 2027, 2028, 2030? Quais são os seus planos para daqui 5 anos? Onde vocês querem, desejam e acreditam estar? E quais são os seus planos para daqui 10 anos, 20 anos? Porque o que o texto que nós lemos, ele diz aqueles que guardam as leis do Senhor no teu coração, eles terão vida longa na terra. Eles terão vida prolongada e eles serão felizes, abençoados e prósperos em tudo que eles fizerem. Amém? Quero orar junto com vocês, pedir para que Deus nos ajude a viver com sabedoria. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui nesta manhã. Obrigado por essa empresa, Deus. Obrigado pela portfólio, por cada um que compõe, Deus, o quadro diretivo dessa empresa. Aqui eu represento, falando do Léo, do André e de tantos outros colaboradores aqui, o André representando os colaboradores, o Léo, o corpo diretivo. Deus, obrigado porque essa empresa primeiro nasceu no coração do Senhor. O Senhor foi quem sonhou com a portfólio, o Senhor é quem tem feito essa empresa ser bem estabelecida, ser reconhecida e cada vez mais ocupar o seu lugar no mercado imobiliário na cidade de Goiânia e, por que não, no Brasil. Pai, agora eu te agradeço por cada um desses amigos, desses irmãos que estamos juntos aqui. Eu não os conheço, Deus, mas o Senhor os conhece por completo. É tão lindo saber que mesmo quando nós não nos conhecemos, mas o Senhor nos conhece por completo. O Senhor sabe como cada um deles chegaram aqui, o Senhor sabe como cada um deles viveram o dia de ontem, o Senhor sabe como cada um deles saíram das suas casas hoje cheios de expectativas, cheios de sonhos, de projetos, alguns talvez tomados por medo, por angústia, por aflição, por necessidades, Deus, mas o Senhor nos conhece e a Bíblia nos garante que o Senhor não é indiferente a nenhum de nós. Então eu oro nessa manhã pedindo primeiro para que o Senhor alcance o mais profundo dos nossos corações. Deus, eu oro pedindo para que o Senhor, Deus, traga verdades a cada um de nós. Eu oro pedindo, Pai, para que a sabedoria bíblica aplicável seja disponibilizada para cada um de nós. Deus, ajude os meus amigos e amigas que aqui estão, Deus, a viverem os seus dias, as suas vidas, as suas responsabilidades, o seu trabalho, Deus, de uma maneira inteligente, mas principalmente de uma maneira sábia. Porque sabedoria é a arte de viver em toda e qualquer circunstância. Sabedoria é saber tomar decisões de maneira inteligente, de maneira coerente. É saber dizer sim quando é preciso dizer sim, saber dizer não quando é preciso dizer não. Ajude-os, Deus, nas suas negociações. Ajude-os, Deus, nas suas quebras de objeções. Ajude-os, Deus, nas suas tomadas de fé.
Eu oro pedindo para que o Senhor, Deus, venha olhar por cada um e para que o Senhor venha abençoá-los de maneira sobrenatural no dia de hoje. Deus, que o Senhor abençoe tudo que eles fizerem, que onde eles colocarem as mãos, abençoado seja, que onde eles colocarem os pés, abençoado seja, em o nome de Jesus. Acolha, Deus, cada um dos pedidos de oração que serão colocados nessa caixa. O Senhor é o Deus que nos conhece nos mínimos detalhes e mais do que nos conhecer, o Senhor se importa com cada detalhe que nós apresentamos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Léo. Obrigado. Amém. Pastor, posso contar um testemunho aqui? Por favor, claro. Nós, como os profissionais de vendas, nós entramos em várias casas, em vários ambientes. É impressionante que a gente sente a ambiência de cada casa que a gente entra, né, Cris? E eu estive lá na casa do pastor Marcos e senti muita paz, né? E a venda começou a acontecer, né? Foi uma parceria do André com o Gabriel Tacarambi. E a gente conseguiu resolver aquela questão que o pastor estava querendo resolver. E uma coisa que me impactou, pastor, que lá, como a gente tem intimidade sempre dentro da casa do cliente, eu vi lá no quarto dele os post-its. E lá tinha os pedidos de oração e tinha os agradecimentos, né? Exato. Então, quando a gente coloca diante de Deus os nossos pedidos, as nossas necessidades, demonstramos confiança, né? E uma coisa é falar do Evangelho, outra coisa é viver o Evangelho. E quando você entra na casa de um servo de Deus e sente paz, e vê que ele está colocando tudo aquilo ali diante de Deus, ele e a família dele, né? Nós sentimos muito orgulho em ter o Senhor hoje conosco aqui. E queria agradecer de coração pelo seu tempo de ter vindo trazer a palavra do Senhor. Fomos muito abençoados. E eu falo muito sobre Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. E às vezes a pessoa quer começar a ler a Bíblia e não sabe por onde começar. Se você ler um capítulo de Provérbios por dia, de acordo com o dia, vai chegar no final do mês, você vai ter lido todo o livro de Provérbios e vai ser muito abençoado. E são palavras de sabedoria de Deus para as nossas vidas. Queria pedir, pastor, que o senhor orasse pela portfólio mais uma vez e agradecesse por cada pessoa que está aqui presente. Perfeito. Que o senhor abençoe individualmente cada um de nós aqui. Amém. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Amém. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, e nós abençoamos a portfólio. Abençoamos, Deus, cada negociação que a portfólio tem sido colocada. Abençoamos cada oportunidade de compra, de venda, de locação. Abençoamos, Deus, cada cliente que já está hoje no quadro da portfólio e te agradecemos por aqueles clientes que haverão de chegar. Nós já vemos com os olhos da fé novos clientes chegando, novas oportunidades chegando, uma expansão, Deus, não somente de espaço físico, mas uma expansão de visão sobre a portfólio. Que seja um tempo, Deus, do Senhor ajudar, Deus, o corpo diretivo e cada um desses colaboradores, Deus, a expandirem a visão e, mais do que isso, a expressarem a visão, a missão e os valores que a portfólio carrega, Deus, como uma verdade para o mercado imobiliário em Goiânia, em Goiás e no Brasil. Que a portfólio seja colocada, Deus, como uma âncora, como uma empresa de maior referência, Deus, no mercado imobiliário, como uma empresa leal, uma empresa correta. Dê aos sócios, aos diretores, Deus, estratégias, dê a eles inteligência, dê a eles ferramentas novas para que a portfólio seja colocada, dê a eles conexões novas, Deus, com construtoras, com empreendedores, Deus, para que eles possam de fato cumprir aquilo que o Senhor já colocou e já abençoou sobre a portfólio, em o nome de Jesus. Nós abençoamos também cada um desses colaboradores. Declaramos que eles são abençoados, declaramos que eles são capacitados, que eles são instruídos. Deus, que cada um na sua função, que cada um na sua zona de habilidade, cada um que na sua zona, Pai, de atuação, que eles sejam bem-sucedidos. Aqueles que estão diretamente na venda, que eles sejam vendedores, Pai, eficientes nos fechamentos, que eles tenham habilidades novas, que eles tenham capacidades novas para quebrar objeções, para apresentar soluções e para trazer verdades e o melhor das negociações. Pai, nós abençoamos aqueles que estão aqui no back-office da portfólio, aqueles que estão em funções estratégicas, que estão preparando, aqueles que são captadores de leads, captadores de clientes, Deus, aqueles que estão organizando os documentos, que fazem parte do corpo jurídico da portfólio. Deus, que o Senhor possa dar as melhores estratégias. Deus, que o Senhor traga, Deus, uma inteligência sobrenatural sobre cada um desses amigos aqui, que eles sejam capacitados, que eles sejam instruídos, Pai, pelo Senhor e pelas ferramentas e por aquilo que o Senhor tem oportunizado, Pai. Nós abençoamos, Deus, tanto essa unidade quanto a outra unidade, onde cada um estiver, entrando nas casas, entrando nos apartamentos, nos imóveis, empreendimentos, que eles sejam capacitados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Quantos foram abençoados, diga amém. Amém. Seja abençoado todos vocês. Amém. Obrigado, pastor. Valeu. Valeu, irmão. Eu que agradeço. Valeu, que bem. Tamo junto, cara. Valeu, obrigado. Deus. Obrigado.